Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no nosso canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos analisar o próximo adversário do Barça, que é o Athletic Bilbao. E ao longo do vídeo a gente vai apresentar todas as forças e as fraquezas desse time e também encontrar quais são as chaves que o Barcelona tem que se utilizar para sair com os 3 pontos na sua estreia dentro de casa nesse campeonato espanhol. E no final do vídeo a gente vai tentar adivinhar a escalação, que deve vir um pouco diferente do que ela foi na partida contra o Valência. Mas antes de começar toda essa análise, me quebra um galho, deixa o teu engajamento. Curte o vídeo, se inscreve no canal, depois deixa um comentário aí com a tua opinião. Tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para todos vocês que são torcedores do Barcelona. Mas afinal, como joga o Bilbao? O Bilbao é comandado por um velho conhecido da torcida do Barça, o Ernesto Valverde, que lá no País Basco organiza um esquema tático num 4-2-3-1, mas que em muitos momentos da partida acaba transitando para um 4-4-2. Em ambos os casos, as linhas estão sempre muito próximas e baixas, com muitos momentos em que os 11 jogadores do Bilbao estão atrás da linha da bola. O objetivo aqui é priorizar a defesa e causar o máximo de dano possível com a velocidade do Nico e do Iñaki Williams no momento do contra-ataque. Quanto mais baixa a linha, mais espaço eles têm para correr na costa dos adversários quando recuperam a bola, e todos os jogadores da equipe estão preparados para acioná-los rapidamente e em poucos toques deixá-los na cara do gol. O principal responsável por ajudar nessa transição é o meia Sunset. Ele não é um cara de alto nível técnico, mas ele é um jogador extremamente forte, que tem energia e intensidade para correr o campo inteiro durante os 90 minutos e que gosta de se apresentar na entrada da área para chutar e em muitos momentos dentro da área para ganhar as bolas de cabeça. O camisa 9 dos caras é o Gorka Guruzeta. É aquele camisa 9 velha guarda, que não tem muito trato fino com a bola, mas que briga com o zagueiro, faz gol de cabeça, faz gol de canela, faz o pivô muito bem e teve uma temporada de respeito. Foram 16 gols e 5 assistências do atacante do Athletic Bilbao. E com certeza, tanto o Sunset quanto o Guruzeta são jogadores perigosos que têm que ser bem marcados. Mas a gente não pode esquecer que o talento do Athletic Bilbao está nas pontas, está nos irmãos Williams. E já que nós estamos falando de talento, vamos conversar sobre os 3 melhores jogadores do adversário. Tá na hora do top 3 dos caras. 2 desse top 3, você já sabe quem são. Então eu já vou começar falando para ti do terceiro nome, que não está no ataque. É o zagueiro campeão da Eurocopa, Dani Vivian. Ele não teve muito protagonismo, a galera deve lembrar dele entrando ali no segundo tempo, na semifinal contra a França, mas no tempo que esteve em campo demonstrou muita segurança e quem já conhecia ele do Campeonato Espanhol não ficou surpreso. É muito difícil ganhar dele no corpo. Velocidade não é o forte do Vivian, mas o fato do Bilbao jogar com as linhas baixas esconde um pouco dessa deficiência que a maioria dos zagueiros do futebol tem e do qual o nosso líder da defesa adversária não foge. Tá aí um ponto fraco que o ataque do Barcelona pode tentar explorar. No segundo lugar desse top 3 veio o Iñaki Williams, que está longe de ter a explosão e a velocidade de outros tempos, mas que continua tendo muito mais explosão e muito mais velocidade do que a maioria dos jogadores de futebol. Já falamos dele anteriormente, é um jogador que requer muitos cuidados, é um cara que pisa na área e faz muitos gols e que se você der espaço nas costas para ele correr, ele é letal. Nós vamos precisar de uma noite muito inspirada do Baldé se a gente quiser neutralizar o que é uma das principais armas do nosso adversário. Só que é do outro lado que está o top 1. Tem o mesmo sobrenome, mas alguns anos a menos. É o Nico Williams, que só de falar esse nome eu já lembro a novela que foi cobrir a possível transferência dele para o Barcelona e eu já fico com ódio no coração. Quem segue a nossa página lá no Insta já sabe quem é o Nico Williams há muito tempo. Para a maior parte do público que acompanha futebol, ele despontou mesmo na Eurocopa, naquela parceria muito bonita que ele fez com o Yamal dentro e fora de campo e sendo importante no título da Espanha com direito a gol na final.
No entanto, a gente tem que lembrar que nas semifinais ele fez o pior jogo dele na Eurocopa e inclusive alguns oportunistas aproveitaram para dizer que ele não era tudo isso não. Quem é que estava marcando ele nesse dia? Exatamente, o nosso lateral direito, Jules Koundé, que inclusive a mídia aqui de Barcelona está chamando a atenção e está falando que o Koundé é o anti-Williams. Eles se enfrentaram algumas vezes ao longo da temporada e na Euro, e o Koundé levou vantagem na maioria delas. Só de limitar o Nico Williams e não permitir que ele mande na ponta esquerda, o lateral francês já vai estar ajudando muito o Barcelona a estar um passo mais próximo da vitória. O Unai Simon estaria nesse top 3, provavelmente na segunda posição, só que como ele está lesionado e não vai para o jogo, a gente excluiu. E deve ser uma ausência muito importante, porque o goleiro recebeu o troféu Zamora na temporada passada, que é entregue ao goleiro com a menor média de gols sofridos ao longo de La Liga, e foi o principal responsável pelo Athletic Bilbao ter sido a segunda melhor defesa em toda a competição. Ele não jogando aumentam as chances do Barcelona fazer os gols que precisa para sair vitorioso. E falando em Barcelona sair vitorioso, tá na hora da gente falar deles. Os 5 passos para a vitória. Ao longo do vídeo a gente já deu várias pistas, mas vamos organizar direitinho quais são os 5 passos que o Barcelona tem que dar se quiser garantir os 3 pontos amanhã. Primeiro, controlar os pontas. É evidente que os principais jogadores do Bilbao são os irmãos Williams, que jogam na ponta direita e na ponta esquerda. O Sunset, o Guruzeta, o Dani Vivian, todos eles são coadjuvantes. Os protagonistas estão do lado do campo. E se os nossos laterais estiverem um dia inspirados, é muito difícil imaginar que o Bilbao vai conseguir fazer um gol. É um time que tem uma defesa muito forte, mas que os números ofensivos não são assim tão chamativos. Ponto 2. Atenção aos espaços. Muito importante que o meio-campo preencha os espaços para não deixar o passe sair e que os zagueiros preencham os espaços mais atrás para conseguir cortar essas tentativas, porque se chegar no ponto de apostar corrida, a vantagem é dos caras. É óbvio que é impossível fechar todos os espaços 90 minutos. O que é importante é não deixar eles terem volume. Fecha o espaço do passe para ele não ser lançamento, virar chutão, e deixa os zagueiros numa posição em que ou esses chutões sejam curtos demais e possam ser cortados, ou sejam longos demais e o Ter Stegen possa fazer o seu trabalho com os pés. Ponto 3. Agressividade nos dribles. Você vai pegar uma defesa que está toda montada embaixo. Se você ficar tocando a bola de lado, com medo de perder, não tenha dúvida que vai passar 10 minutos de posse e você não vai conseguir encontrar um espaço. A defesa do Bilbao é muito bem posicionada e muito sincronizada nos movimentos. Mas os espaços aparecem muito mais quando você tenta os dribles. Tanto porque quando você acerta o drible, você desmonta a defesa, quanto porque mesmo que você não acerte o drible, você já está dando uma preocupação a mais para a defesa. Ao invés dela poder se posicionar só para fechar os passes em profundidade, ela fica na dúvida se tem que fechar o espaço do driblador ou se tem que recuar para impedir a ultrapassagem dos outros jogadores. Tem que ter coragem para driblar e, pelo que a gente conhece da mentalidade do Hansi Flick, ele não vai coibir nenhum dos nossos jogadores de partir para cima do adversário. Ponto 4. Chute de longa distância. Às vezes os caras estão inspirados, e aí? Tu tenta o drible, sempre tem alguém na marcação, sempre tem alguém na sobra, sempre tem um terceiro homem para não te deixar progredir. Vai fazer o quê? Vai ajoelhar e ficar chorando? Não, chuta de longe. É aí que vem a importância do Fermin, que a gente sabe que é um especialista nesse fundamento, do próprio Lewandowski, que consegue ser muito agressivo e muito eficiente nos chutes de fora da área. O Yamal a gente não precisa nem falar, mesmo que ele não acerte, o simples fato dele estar tentando já ajuda. Que a defesa não pode ficar parada lá embaixo para impedir o passe. Ela tem que fechar o espaço para não deixar o chute. E aí vem a criatividade dos atletas para fazer essa bola chegar dentro da área. E o ponto 5, as jogadas aéreas. Não é só o Unai Simon que está lesionado. O goleiro reserva, o Aguirrezabala, também está bichado. A tendência é que atue nessa partida o terceiro reserva, o Alex Padilha. Esse nome mesmo que você escutou, o mesmo nome da ex do Yamal. O moleque vai olhar o nome desse goleiro e ele vai vir com sangue nos olhos. É um goleiro inexperiente que mostrou muita insegurança na primeira rodada contra o Getafe.
não sabe a hora de sair e nem como orientar os zagueiros. Foi assim que o time do Getafe empatou contra o Bilbao e teve várias outras chances que acabou desperdiçando em jogada de escanteio. E por mais contraditório que seja, encontrar uma defesa que tem uma média de altura muito boa, as jogadas aéreas, principalmente de bolas paradas, como foram uma arma importante para o Barça na reta final da última temporada, podem ser a ferramenta para abrir o placar, tirar o Bilbao da sua zona de conforto, que é o contra-ataque, e garantir que os nossos atacantes tenham mais espaços para conseguir aumentar a vantagem. Resumindo, vai ser um jogo de poucos espaços e ainda menos chances claras de gol. A gente vai precisar muito do Pedri com seus passes milimétricos, do Yamal com seus dribles geniais, do Fermin com os seus chutes de fora da área, do Dani Olmo que faz um pouco de cada uma dessas coisas, porque vai ser a única maneira de conseguir sair vitorioso de uma partida tão difícil quanto a que nós vamos enfrentar amanhã. Só lembrando que Fermin e Olmo não devem ser titulares ainda, porque não estão 100% condicionados fisicamente. Foram jogadores que se uniram ao grupo mais tardiamente, então ainda vão ter minutos controlados, devem entrar só no segundo tempo, mas com certeza no segundo tempo eles vão estar lá. Até porque a torcida no Estádio Olímpico de Montjuic vai exigir. Todo mundo que está lá quer ver o artilheiro da Eurocopa e o artilheiro espanhol das Olimpíadas vestindo a camisa do Barça e acabando com o jogo. Mas se eles não vão ser titulares, quem é que vai? Vamos para a última parte do nosso vídeo. Vamos para a aposta da escalação. A maior parte da escalação deve ser a mesma do último jogo, então vamos lá. Ter Stegen, Koundé, Cubarsí. O Íñigo Martínez foi muito mal na partida de estreia. No entanto, ele é o único zagueiro canhoto que o time tem e o Flick adora ter um zagueiro canhoto jogando pela esquerda. Não vou ficar abismado, embora eu discorde se essa for a decisão, se o Íñigo Martínez reaparecer no time titular. Na lateral esquerda, Alejandro Baldi, Marc Bernal, Marc Casadó, Lamine Yamal, Pedri, que já está em melhores condições físicas e, portanto, já pode ser titular, já pode jogar mais minutos. E do outro lado, Rafinha. No comando do ataque, todo mundo já sabe. O vovô Leva, que busca a artilharia do Campeonato Espanhol. Ainda não é o nosso time completo, mas tem totais condições de sair com a vitória. Mas e você? O que acha? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que você ouviu nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Só assim a gente pode continuar crescendo e levar a informação do Barça direto aqui de Barcelona para torcedores blaugrana do mundo inteiro. Aquele abraço e até o nosso próximo vídeo.